Olá pessoal, mais uma vez estamos com o programa Mais Cidadão aqui no seu canal 8. Nós vamos apresentar hoje o robô e a sua utilização na vida humana. E vamos também fazer gastronomia. O que vai ter hoje, Silvia? Eduardo, eu vou fazer um prato de sucesso que é sucesso na nossa casa, na nossa família e com nossos amigos. E também você adora, né? Claro! É um nhoque que eu aprendi em Roma, é um prato internacional. Mas ele é simples, fácil de fazer e muito saboroso. E muito sofisticado. Você vai adorar, porque você não acredita, não precisa colocar na água fervendo. Então é um nhoque diferente. Olha, fica de olho porque isso vai fazer muito sucesso na sua casa. Olha, na parte de gastronomia não vai ter robô, mas na minha parte vai ter muito robô, não aquele robô sofisticado que quase a gente não compreende. É aquele robô que está muito perto de você. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de robô. Você sabe o que é robô? É todo aquele equipamento ou máquina que substitui o ser humano em alguma atividade. Mas você sabe aonde se usa robô hoje? Quais os efeitos? Será que ele vai substituir o ser humano? Será que nós vamos ficar desempregados com isso? Para responder a essas perguntas, nós vamos entrevistar o advogado especialista em inteligência artificial, Alexandre Zavaglia Coelho. Ele vai mostrar para nós os benefícios do uso do robô em várias atividades e também os problemas que podem acontecer quando o robô entra no seu celular e pode pegar as suas informações. Vamos acompanhar? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Zavaglia Coelho. Ele vai nos falar, como você já sabe, sobre robô, a sua aplicação no seu dia a dia e eventuais riscos na proteção dos seus dados. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, grande prazer estar aqui. O prazer é nosso, porque você vai falar de um assunto que está dentro do objetivo desse programa, que é servir para a comunidade, para que o cidadão possa conhecer melhor sobre assuntos relevantes da vida humana. Como é que tem sido a sua atividade? Você é advogado, de repente ficou especialista em inteligência artificial, que é aquele uso de equipamentos ou tecnologias que transformam isso num tempo menor de uso para responder a grandes desafios do mundo moderno. Como é que você migrou para isso? Na verdade, hoje, toda essa tecnologia está no nosso dia, em todas as coisas, né? Tá certo. No telefone, em como a gente recebe aí, qual é a próxima música que a gente deve escutar, qual é o próximo filme que a gente deve ver. Então toda essa tecnologia está no nosso dia a dia, mas na verdade, né, a gente tem essa impressão de que tudo acontece sozinho, né? Que o robô certo. vai lá, lê as coisas, sabe entender, mas isso não é verdade. Então quando eu comecei a trabalhar com essa tecnologia, porque a gente tem hoje quase 100 milhões de processos, e era tudo papel. Então a gente não conseguia entender quantos processos a gente tinha de cada assunto. Isso na área do direito? Na área do direito, processos judiciais, né? Porque se a gente for ver, grande parte dos problemas da sociedade estão refletidos ali nos processos. Então se a gente entender um pouco melhor ali os processos, a gente também melhora quais são os problemas da sociedade, como é que a gente evita esses problemas, né? E não era possível ler tudo. E com a digitalização do processo, que agora o processo é eletrônico, a gente vai lá, né? Coloca o PDF e não tem mais o processo físico. Então, a gente ganhou a possibilidade de ler essas informações e classificar melhor. Aí o robô faz uma classificação ensinado naturalmente pelo ser humano, pelo especialista, né? Então ele seleciona as coisas e traz um relatório para que o ser humano utilize aquele relatório num processo judicial, por exemplo? É isso. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou a fazer esses estudos e ninguém entendia como usar, como fazer. E aí nós criamos o primeiro curso, que chama Ciência de Dados aplicado ao Direito. Como é que a gente entende as informações que estão nesses ambientes. Mas o mais importante é que a gente que trabalha com isso todo dia percebe que nada acontece sem as pessoas, né? Perfeito. Porque as pessoas que têm que entender para que usar. E a gente gosta de uma analogia aí muito interessante, que é mais fácil de a gente entender, que é o raio-x, né? E o radiologista e o médico.
Tá certo. Então, se a gente pegar o robô, né, todo mundo fala assim, o robô vai substituir o nosso trabalho. Mas pensa a máquina de raio-x. Ela não acaba com o trabalho do médico, não é verdade? Você vai fazer um ultrassom, uma ressonância magnética, etc. O médico hoje tem o suporte de uma tecnologia para mostrar como é que o órgão de cada pessoa está funcionando. E antes ele não tinha isso, ele tinha que apalpar, etc. E muitas vezes o paciente tinha um agravamento do seu estado de saúde, porque o médico não tinha condições de intervir, sabendo exatamente o problema que o paciente tinha, não é? É isso. Então, hoje, vocês imaginam, a gente tem alguns exames que conseguem ver exatamente onde está o problema. Então, a gente tem, primeiro, o robô, que é essa máquina de raio-x. Certo. Depois, a gente tem o radiologista, que pega essa imagem, né, pega essa informação e dá um laudo. Ele diz, olha, eu estou vendo aqui que pode ter um problema aqui, ali, e nós estamos sugerindo que pode ser determinada doença, ou determinado problema. E o médico, com essas informações mais precisas, ele consegue, né, saber onde que ele tem que operar, o que remédio a pessoa precisa tomar. Então, imagina nas outras profissões, né, em que isso não existia, assim como o direito. Certo. Então, o médico, que é o advogado, o juiz, o promotor, ele tinha que decidir sem informações precisas. Então, no fundo, o que a tecnologia tem feito é isso, ajudado a gente a entender melhor as situações para decidir melhor. Pois é, na minha área, por exemplo, na engenharia, eu fui professor tantos anos, né, na Unicamp, na USP, na Metrocamp, na PUC de Campinas e tal. A gente trabalhava para fazer um prédio, por exemplo, calcular um prédio, a estrutura do prédio. De repente, surgiram os softwares que permitem para nós calcular num tempo muito mais curto, desenhar as armaduras, o ferro, a tal, a laje, a viga, etc. E isso foi facilitando a vida dos engenheiros. Mas os engenheiros não deixaram de trabalhar na sua profissão. Passaram a administrar aquele software com os equipamentos da informática, etc. E eles só evoluíram o seu trabalho. Como é que na área do direito essa evolução pode acontecer? Os advogados não estão assustados com o robô trabalhando sobre uma área em que eles tinham a primazia de não ter ninguém atuando a não ser eles mesmos? Toda vez que a gente tem uma mudança muito grande, né, na nossa forma de trabalhar, isso gera uma insegurança. Certo. Então pensa que historicamente a gente não tinha luz, quando veio a luz todo mundo falou, nossa, o mundo vai mudar, nós não vamos ter, né, não vai ser mais a mesma coisa. Depois não tinha fábrica, aí as pessoas falaram, não, a fábrica vai acabar com todos os trabalhos no mundo, né? E aí a gente estava na máquina de escrever e veio para o computador. A pessoa falava, como é que você vai fazer 10 petições no mesmo dia? Isso vai perder a qualidade. Então toda vez que a gente tem uma mudança, gera essa insegurança. Sim. Mas o que a gente precisa fazer nesses momentos, né? Porque são coisas que não dependem da gente. Isso está acontecendo em todos os setores da economia. A gente precisa se preparar. Porque imagina o seguinte, né? A gente tinha antes uma função, sempre foi muito relevante, que era assessorias de elevador. Sim. E hoje, cada pessoa vai lá e aperta. São pouquíssimos prédios que mantêm, né, essa profissão. E essas pessoas estão fazendo outra coisa, né? Então, realmente, o que vai acontecer? Essa tecnologia nos ajuda a tudo aquilo que é repetitivo, a ler essas informações que estão perdidas. Porque uma coisa que a inteligência artificial ajuda muito a gente hoje é que 80% de todas as informações do mundo, elas são chamadas informações desestruturadas. São fotos, imagens, textos, como a gente produz muita coisa na internet, no celular, a gente tem essa quantidade de informações perdidas por aí. Então, a inteligência artificial tem nos ajudado a organizar essas informações nos vários setores para dizer como é que a gente deve agir. Então, a gente tem um lado bom da tecnologia, tem nos ajudado nessas tarefas para a gente poder fazer aquilo, né, que tem maior valor agregado, quer dizer, aquilo que é de fato a profissão e não ficar fazendo essas tarefas repetitivas, né? Mas a gente tem que se preparar para isso, porque de fato, aquilo que né, ler milhares de informações, a tecnologia vai fazer melhor do que a gente. Então... Mas Alexandre, algumas pessoas dizem, tinha um tempo atrás, todo mundo sabe disso, o cortador de cana estava lá, cortando cana, e eram centenas de boias frias, vamos dizer, que faziam isso. De repente, hoje, é uma máquina que substitui todos eles, então todo mundo ficou sem emprego. Na área da produção de automóveis, por exemplo, antes você tinha um chão de fábrica cheio de gente, cada um fazia uma atividade e tal. Hoje você vai ver, para produzir dezenas ou até centenas de carros por dia, você tem a maior parte o comando pelo robô. O robô faz isso, ele pega
os chassis, monta as peças, faz tudo. E, de repente, aquelas pessoas, aonde elas estarão? Na área médica, por exemplo, você tem um médico operando pelo robô. Então, ele se utiliza do robô para entrar na próstata de um homem, para verificar um câncer no seio de uma mulher, para verificar como ele vai, sem afetar as estruturas, tirar aquele nódulo com o apoio de robô. Como é que isso se dá na vida humana? Na realidade, o desemprego acontece temporariamente até que as profissões vão mudando e as pessoas se capacitando para chegar em outros níveis de atividade? Esse é o desafio, né? É uma parte que nós falamos. Nós temos um lado de muitos benefícios da tecnologia que tem nos ajudado em todas essas situações do dia a dia e desafios, que são dois principais. Um é a produção de dados e o outro é em relação ao emprego. Então, se a gente vê, né, como a gente falou, o maior desafio do mundo hoje é a educação, é capacitar as pessoas para esse novo movimento. Então, é como a gente falou, em algum momento não tinha fábrica, existia fábrica, e todo mundo do campo também achou que ia acabar com todos os empregos e as pessoas se adaptaram. Então, historicamente, isso sempre aconteceu, né? Certo. Lógico que agora a tecnologia, que a gente fala que é um ambiente exponencial, né, que ela avança muito rápido, existem muitas coisas que a gente não sabe ainda como vai acontecer. Tá Isso, certo. de fato, não vai acontecer também em 1, 2, 5 anos. Pode ser que daqui 20 anos a gente tenha um impacto muito grande no emprego. Então, o que a gente tem visto, né, mundialmente? Países como os Estados Unidos e a China, principalmente, entenderam que para sobreviver nesse mundo globalizado e com tecnologia, eles precisam capacitar as pessoas. Então, eles tomaram isso como um projeto de país. Então, nas escolas nós vamos ensinar tecnologia, nas faculdades, nós vamos capacitar as pessoas que já estão trabalhando e nós vamos ser líder desse assunto no mundo. Então, o que a gente precisa discutir no nosso país, né, é realmente, diante desses desafios, como é que a gente vai formar as pessoas para esse novo ambiente, para essas novas tarefas. Agora, eu tenho visto recentemente já, em uma empresa multinacional, né, que a gente fez um trabalho desse de inserir tecnologia, tinham lá 5 funções que eram totalmente operacionais. Pegar um papel, bater carimbo, etc. E dessas 5 funções, 2 já viraram funções estratégicas com as mesmas pessoas, né? Sim. Uma virou a controladoria e o outro virou um gestor do setor e gestor dessa tecnologia. Então as pessoas não perderam emprego, mas elas tiveram que se adaptar. Migraram de atividade. E até foi muito melhor para elas, que no final das contas elas ficavam lá. Até se qualificaram melhor. Totalmente repetitivo e agora elas se prepararam para essas novas tarefas. Então, existem muitas profissões que ainda não existem, então o que a gente precisa é isso, ficar ligado. E eu tenho um amigo que brinca o seguinte: se você não quer ser substituído pelo robô, não seja um robô. Então, se você fizer atividade de robô, que é ler papel, né, pegar todas as informações, bater carimbo, essas coisas que são repetitivas, realmente você vai ter dificuldades aí nesse mundo, porque essas coisas vão acontecer rápido. Tá certo. Então, a gente precisa se preparar. Alexandre, as pessoas, quando falam de robô, pensam o seguinte: naquela máquina que anda todo torta assim, que é programada para substituir o ser humano. Eles não pensam no robô que lê informação. Por exemplo, você entra no seu WhatsApp, na internet, de uma forma geral, entra no banco hoje, você nem precisa ir no banco, né? Você faz as transações bancárias dentro da sua casa, do seu escritório ou no seu celular. Então, isso facilitou muito a vida das pessoas. Por outro lado, todo mundo quer saber onde você está, o que você está fazendo, quais são as suas conexões. Se você gosta de vinho, se você gosta de cerveja, se você gosta de um tipo de comida, se você vai em restaurante, se você compra tênis, por exemplo, né, a marca do tênis, etc. Então, o conhecimento que esses setores de informática passam a ter de você, passa a ser uma coisa quase como uma intromissão na sua vida. Como é que a gente faz para se proteger contra esse tipo de uso de um robô para invadir a sua privacidade? Primeiro que o robô, por causa dos filmes de ficção científica, né, a gente tem essa ideia do robô físico, mas não necessariamente ele é físico. Na verdade, a grande maioria não é. São softwares, né, que na verdade tem a chamada inteligência artificial, que também é que existe hoje. A gente tem no mundo, né, a chamada inteligência artificial fraca e forte. A gente está num momento histórico que só existe a inteligência artificial fraca. Não existe ainda o robô que pensa sozinho. Certo. Existe um robô
que entende um padrão de comportamento olhando o passado. Então a gente pegou Certo. milhares de informações e entendeu que tipo de pessoa assiste determinado filme, que tipo de pessoa compra um tênis. Então, Certo. com as informações do passado, que é isso que chama Big Data, né? A quantidade gigantesca de informações que as empresas têm, e mais o perfil das pessoas, ela consegue identificar aquilo que você mais gosta, né? E isso serve também para a sua rede social, porque ela lê lá tudo que você gosta, né? Que você dá o like, o que você assiste, e nas milhares de informações ela tenta te entregar aquilo que é mais próximo do seu pensamento. É. Então, a gente tem dois problemas nisso. Primeiro, que é essa questão das bolhas de pensamento, né? Certo. Que é o seguinte, se a gente só pensa de um jeito e gosta de um tipo de coisa, a tendência é que sua rede social só te entrega aquele tipo de informação. Então Tá você certo. tem uma falsa percepção de que todo mundo pensa igual a você. E isso não é verdade, né? Então, por exemplo, eu gosto de vinho, por exemplo. Então, eu vou e entro num site de vinho e faço uma compra. É impressionante, dali 10 minutos, um monte de empresas de vinho quer vender vinho para mim. Como é que a gente sai dessa? Então não tem como sair, né? Então o que a gente tem agora, então só para a gente entender primeiro o lado ruim disso, né? E você imagina o seguinte: se eu não gosto de pinga, mas eu tenho meu sogro que gosta, e Sim, cada lugar que eu viajo eu compro uma pinga para ele. sei. O algoritmo, né, que é esse Que software, é a inteligência do robô, né? pode entender que eu gosto desse tipo de bebida e me classificar como uma pessoa que bebe isso regularmente. Então, em primeiro Sei. lugar, apesar dos benefícios, tem um perigo muito grande de uma classificação errada. Da pessoa. E isso tem acontecido bastante, né? Por exemplo, no seguro. Eu já ouvi dizer que companhias de seguro classificam a pessoa com mais ou menos risco conforme o que acontece na vida dela. Por exemplo, se ela é uma pessoa que ingere mais bebida alcoólica, ela é mais perigosa se ela for viajar, por exemplo, para cometer um erro, perder a atenção e causar um acidente. Então, o seguro para ela é mais caro do que para outra pessoa. É verdade isso? É verdade. E assim, tem inclusive alguns aplicativos já, que agora para ter o seguro você tem que baixar o aplicativo. E ele vê, por exemplo, quantas vezes você olha para o celular dirigindo, se você passou a velocidade. Então, isso já existe. Então, é como a gente disse, né? Hoje a gente tem o combustível de toda essa revolução tecnológica, que são os setores da economia baseados em dados, somos nós. Nós somos o combustível. Então, como eu disse, nós temos um lado positivo e um lado negativo que vale muito a pena a gente explicar. Primeiro, como é que as pessoas, né, se protegem principalmente de crimes, de pessoas que vão pegar esses dados, mas especialmente como é que o mundo está tratando isso com novas leis para proteger as pessoas e a sua privacidade. Tá certo. Inclusive aqui no Brasil. Nós vamos falar daqui a pouco, após o intervalo comercial, com o Alexandre Zavaglia Coelho. Ele que é especialista em inteligência artificial, para sabermos como é que o celular, que é tão amigo da gente, pode se transformar num inimigo. Olha, vamos ver.